Sabe aquela música? Tudo que você me dá é demais, é pesado, não há paz. Aparentemente é ambíguo, né? A pessoa deu demais e aí não tem paz. E como é que pode ser isso? Pois é. Um dos princípios da constelação familiar é o dar e receber. E aí, vocês sabem que às vezes pesa quando um dá demais e o outro recebe e sente isso. E essa ambiguidade, ela aparece muitas vezes a pessoa dizendo: "Poxa, eu amo tanto, mas eu tenho medo de perder. Nossa, será que eu consigo viver longe dessa pessoa? E aí, mas eu amo". Então, percebe que esse tipo de sentimento que pode levar a conflitos, a brigas constantes, a pessoa fica confusa com ela mesma. E a origem pode estar muitas vezes antes de você. Esses padrões, eles podem já ter acontecido e você não tinha nem nascido ainda. Por isso que é tão importante perguntar. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, como é que era o jeito do vovô e da vovó, como é que era o relacionamento deles, de repente já vem de lá. E se vier, no final dessa nossa conversa, aqui tem um exercício bem legal para fazer com eles. Por essa música, né, nós aprendemos que quando um do casal dá muito mais do que recebe, isso gera um desequilíbrio no famoso dar e receber. Casos como, e eu conheço vários, né, que de repente um dos cônjuges, um dos parceiros, entra num papel de, por exemplo, pagar uma faculdade para o outro. E em vários casos já aconteceu de terminar a faculdade, a pessoa acaba se distanciando, se separando, e aí o outro fica perguntando: mas eu fiz tudo, eu dei tanto. Pois é, esse é um princípio muito importante nos relacionamentos. Quem é que dá muito são os pais. Você já percebeu o quanto você recebeu, eu recebi desde que nós nascemos? Nós, além da vida, nossos pais, a maioria dos pais se dá muito. E em troca, e me pergunto, mas se existe um dar e receber, os pais dão a vida. E os filhos? Para ver o equilíbrio entre o dar e o receber, qual é o retorno? Agradecer por essa vida que veio deles, cuidado para não ficar tomando partido a favor de um ou de outro e, principalmente, respeitar a história deles para eles e passar adiante o que você recebeu. Se você tem filhos, a própria vida. Se não, conhecimento, doação, informação, enfim. É muito importante que nos relacionamentos haja esse equilíbrio entre o dar e receber. E quando falamos assim, as pessoas às vezes vão para o financeiro só. Não. Esse dar e receber, ele envolve o material, o emocional, a troca de ideias, né? De repente um vem com muita informação, traz as novidades, o outro dá o suporte emocional, o outro traz a questão financeira. Então, existe um fluxo entre o dar e o receber. Quando um dá demais, pesa para aquele que recebe. E isso, relacionamentos amorosos, mas também amizades, também entre irmãos. Às vezes um dos irmãos dá muito. Todos esses desequilíbrios acabam gerando o nome emaranhamentos, comprido, né? O que é um emaranhado? É quando há uma mistura, quando alguém de uma geração, ela revive, ela retoma alguma história de alguém que ficou esquecido, alguém que era muito criticado, muito julgado, e aí alguém vem e retoma. Às vezes o tema, uma doença, por exemplo, né? E nos relacionamentos, como é que esse emaranhado ele pode acontecer? Quando, por exemplo, um dos dois, do casal, assume o lugar de pai ou de mãe. Opa, e nós temos, como assim, né? Se é um relacionamento de parceria, quando um dos dois assume o papel de mãe ou pai do outro, né? Ou pai do relacionamento ou mãe, enfim, você tem aí emaranhados. E se for procurar atentamente, vai perceber que em gerações anteriores esse modelo se repete. Então isso é repetir um tema
Isso é reviver alguém que às vezes era muito criticado. E falando de maneira mais geral, as mulheres, por exemplo, eu ainda ouço muita crítica às mulheres de outras gerações. Elas eram muito submissas. Não suporto submissão, vou fazer o oposto, tá? Quando você resolve fazer o oposto, ainda a referência é essa mulher submissa, que em todas as famílias tem. Então, olha, quando você se percebe que você está revivendo, está retomando um aspecto da vida de alguém, algum antepassado ou antepassada, que tal você pensar nessa pessoa, imaginá-la na sua frente e dizer com todo respeito: eu tenho tomado atitudes ou eu tenho feito como você, eu tenho me comportado parecido com você. E com muito respeito, ou a senhora, ou o senhor, e aí com muito respeito, eu devolvo o que é seu para você, ou o que é seu para a senhora, o que é seu para o senhor. Quando você faz isso com respeito, você, primeiro, reconhece, né? Vamos colocar esse exemplo da submissão. Vamos supor, né, num exemplo, que eu rejeitei ou critiquei muito uma avó, né, por ser submissa. Então, me dando conta disso, o que eu faço? Eu penso nela e mentalmente, ou em voz alta, se estiver sozinha, você diz: vó, eu sinto muito por todo o processo, o sofrimento, a dificuldade, a submissão que a senhora passou. Eu respeito a sua história, eu deixo a sua história com a senhora, eu sou tão pequena diante dela, eu vejo por tudo o que a senhora passou e sinto muito por isso. E agora me abençoa se eu faço escolhas diferentes e continuo sendo a sua neta. E aí você imagina, fazendo escolhas, sem mais precisar ter esse emaranhado, retomar ou reviver partes da história dela. E assim você entra num fluxo, primeiro com você, e aí num relacionamento, onde o equilíbrio entre o dar e receber vai se fazer presente e o amor pode fluir. Aí sim, um amor muito mais fluido, muito mais leve, em direção ao futuro.